Se eu te perguntasse quantas vezes você abriu o seu celular hoje sem querer nada em específico, você só abriu, automaticamente. Durante quase um ano eu vivi nesse ciclo. Estudar, trabalhar, chegar destruído e aí buscar algum escape. Qualquer anestesia disfarçada de lazer. Até perceber uma coisa, o vício não é uma fraqueza minha ou sua, ela é a engrenagem invisível que move a economia moderna. E para as empresas que lucram com isso, não existem pessoas do outro lado da tela. Existem usuários, métricas, alvos, números. E é triste dizer isso, mas somos tratados como cavalos de corrida em uma pista que nunca acaba. A pergunta hoje não é mais se você é viciado, é em quê? Tá, mas vamos lá. O vício sempre esteve aqui, mas em alguns momentos da história, ele deixou de ser apenas um hábito e virou um motor econômico. E o açúcar mostra isso perfeitamente. Hoje parece algo banal, mas durante séculos ele foi um artigo de luxo, mais caro que ouro até em alguns países, porque era viciante, doce e era um prazer imediato em um grão branco. E foi esse vício coletivo que sustentou impérios coloniais inteiros. Plantations foram erguidos, milhões de pessoas escravizadas foram forçadas a trabalhar nos campos de cana, fortunas foram acumuladas, nações enriqueceram, e tudo isso porque descobriram que nosso organismo se rende fácil a um sabor doce. E esse pequeno detalhe importa. O açúcar não virou valioso por ser raro, ele virou valioso por ser irresistível. E a economia entendeu rápido que se algo ativa nossos instintos mais básicos, não é questão de gosto, é questão de controle. O açúcar segue aqui, escondido em quase tudo que consumimos, mas ele não tá mais sozinho, porque a lógica do vício se modernizou. O produto muda de forma, mas a estratégia é sempre a mesma, encontrar aquilo que o nosso cérebro não consegue largar. Se lá no século XVII o vício tinha gosto doce, no século XXI ele tem formato de celular. As redes sociais criaram o açúcar da era digital, porque são doses pequenas de prazer imediato, fáceis, rápidas e baratas, onde cada notificação, cada novo post, cada vídeo que começa sozinho é uma colher a mais de açúcar despejada direto na nossa mente. E o mecanismo é idêntico, é estímulo rápido, com recompensa imediata e uma vontade crescente de repetir. Mas agora a mercadoria não é um produto que compramos em pacote, porque dessa vez, nós somos o pacote. Nossa atenção virou mercadoria. Empresas trilionárias cresceram porque aprenderam a transformar cada segundo do usuário em lucro. Impérios foram erguidos sobre a dependência do doce. E hoje, as gigantes da tecnologia são erguidas sobre a dependência da atenção. Mas o vício continua o mesmo. São pequenas recompensas repetidas sem fim. Só mudou a embalagem. Ontem era o açúcar e hoje é... Se o açúcar mostrou que prazer imediato pode mover impérios, a dopamina revelou a fórmula química por trás disso tudo. Talvez você já tenha ouvido falar dela, mas acho que vale entender como ela funciona. A dopamina é um neurotransmissor, e de forma mais simples ainda, é a molécula da antecipação. Ela dispara quando o cérebro entende que uma recompensa está chegando. Em outras palavras, ela é a faísca que acende antes do prêmio. Então quando você sente um cheiro de comida, por exemplo, saindo da cozinha, ou ouve o som de uma notificação, o seu cérebro já está liberando dopamina. E é o mesmo processo quando o cassino mostra luzes piscando e roletas girando antes mesmo de você ganhar, ou perder, na maioria das vezes. Tigrinho, filhada. E essa descarga nos empurra pra agir, pra abrir uma notificação, pra comer, pra puxar a alavanca de novo, porque é a expectativa que nos move. E por milhões de anos, esse mecanismo foi essencial, porque ele era o que nos fazia caçar, procurar abrigo, buscar conexões sociais e etc. Mas hoje não é mais preciso caçar pra comer, não precisamos andar quilômetros pra encontrar alimento. O desafio agora é outro: resistir a um bombardeio de estímulos projetados pra manipular exatamente esse mesmo sistema. E foi aí que as indústrias descobriram algo. A dopamina não precisa ser acaso biológico, ela pode ser projetada, embalada e, o mais importante, ela pode ser vendida. Quando você desliza o feed e vê algo novo, quando chega uma notificação, quando o vídeo começa automaticamente, tudo isso foi desenhado para te manter preso. O vermelho da notificação não tá lá por acaso. A ordem dos conteúdos não é aleatória. É basicamente um design de vício. E pro seu cérebro, a recompensa que chega a cada deslizar de dedo não é diferente de puxar a alavanca de um caça-níquel. Às vezes você ganha, às vezes não. Mas é justamente essa incerteza que nos mantém presos. O mesmo mecanismo psicológico que viciou pessoas em cassinos agora cabe no bolso de qualquer adolescente, até mesmo de crianças. E o resultado é que hoje passamos em média mais de 6 horas por dia em frente às telas. E os vídeos curtos sozinhos, em média, consomem 95 minutos do nosso tempo diário, e cada segundo gasto ali é convertido em lucro para empresas que descobriram como transformar dopamina em dinheiro. A dopamina virou o produto. O que antes era só uma faísca química dentro do cérebro, hoje virou a moeda no mercado global. Quanto mais as plataformas conseguem liberar essa molécula em você, mais valiosas elas se tornam. E no fim, não é você que usa o aplicativo, é o aplicativo que está usando você. E cada notificação, cada like, cada vídeo é só mais uma colher de açúcar servida à sua mente. A dopamina deixou de ser mecanismo de sobrevivência. Ela foi sequestrada, transformada em produto e vendida de volta para nós. E quanto mais consumimos, mais ficamos com a sensação de vazio.
E as plataformas não se contentaram só em explorar nossa busca por prazer, porque elas descobriram que também podiam lucrar com o desconforto. E a ansiedade é a engrenagem silenciosa que mantém o ciclo girando. É o que nos faz abrir o celular sem pensar, atualizar o feed a cada 2 minutos, como quem puxa a alavanca de uma máquina caça-níquel. É o que nos mantém acordados de madrugada, incapazes de simplesmente desligar. E hoje o mundo vive uma epidemia de ansiedade. Nunca estivemos tão conectados. E paradoxalmente, nunca estivemos tão exaustos. O mercado global de ansiolíticos e antidepressivos já está movimentando mais de 15 bilhões de dólares por ano. E boa parte dessa demanda nasce do mesmo sistema que promete nos entreter, nos conectar, nos distrair. E é aqui que surge a pergunta incômoda: até que ponto é legítimo transformar o mal-estar humano em estratégia de negócio? Porque essas plataformas sabem bem o que estão fazendo. Cada cor, cada vibração, cada notificação, tudo isso foi testado para extrair o máximo da nossa atenção. O lucro dessas empresas está crescendo na mesma proporção que nossa saúde mental está se desgastando. E o modelo é perverso mesmo. Quanto mais inseguros, mais tempo passamos nas telas. Quanto mais ansiosos, mais consumimos. E quanto mais consumimos, mais o sistema nos devolve ansiedade. É um ciclo perfeito, mas perfeito apenas para eles. Porque o maior impacto não tá nos números, tá no cotidiano. Porque o preço dessa economia dos vícios não aparece no gráfico das Big Techs. Ela aparece no corpo cansado, na mente saturada, na sensação constante de que não temos tempo para nada. Não se trata apenas de ansiedade. O vício tá mudando nossas rotinas, nossas escolhas e o que fazemos com as poucas horas de descanso que nos restam. E é nesse ponto que percebemos o verdadeiro custo. Uma vida inteira consumida pouco a pouco, sem que a gente perceba. Não sei se você se lembra, mas na introdução eu disse que eu senti isso na pele, e não foi uma metáfora, nem nenhum tipo de gancho pra te manter preso no vídeo. Foram quase 12 meses seguidos vivendo a rotina que provavelmente você também conhece. De manhã, eu estudava, à tarde, trabalhava, eu chegava em casa à tarde, obviamente, exausto e sem energia nenhuma. E mesmo assim, em vez de descansar de verdade, eu me jogava em frente a uma tela, assistindo uma série qualquer, ou, na maior parte das vezes, perdendo horas rolando rios sem parar. E isso não só acontecia durante a semana. O final de semana, que poderia ser o tempo de respiro, virava mais do mesmo. Eu ficava preso no mesmo ciclo, gastar horas nas redes, anestesiando o cansaço. E o mais triste, os bons hábitos que eu tinha resgatado antes desse período de 12 meses foram os primeiros a desaparecer. Eu deixei de ir à academia, deixei de ler livros, deixei de investir em qualquer coisa que exigisse presença real. É como se a minha rotina tivesse sido sequestrada pelos vícios mais fáceis. E no fim do mês vinha sempre a mesma sensação, a de que eu não tinha produzido nada além do básico. E a desculpa era sempre a mesma: eu não tive tempo. Mas a verdade é que eu tinha tempo. Eu só escolhi gastá-lo em anestesias. Eu escolhi entregar as poucas horas livres a distrações que me mantinham preso no mesmo estado, cansado, improdutivo e ainda mais frustrado. Foi assim que eu percebi: a rotina não é destruída de uma vez, ela é consumida aos poucos, em doses quase invisíveis. E quando percebemos, nós já entregamos dias, meses, até mesmo anos de nossas vidas para algo que nunca nos devolve nada. E olha, eu não vou mentir, não tem uma solução mágica. E eu não resolvi isso do dia pra noite. Na verdade, eu falhei muitas vezes, pra ser sincero. Eu deletei o Instagram umas 5 vezes e reinstalei em menos de uma semana. Isso tudo porque eu subestimei uma coisa: o vício não é só hábito. Ele é uma arquitetura mental que foi construída durante anos de nossas vidas. Mas tem algumas coisas que funcionaram. Não porque são revolucionárias, mas porque atacam o problema de verdade. A primeira foi entender que força de vontade é uma merda de estratégia. Sério, contar com força de vontade é tipo querer nadar contra a maré. Dá pra aguentar um tempo, mas você vai cansar. E quando cansa, a maré vai te levar de volta, infelizmente. Então, eu parei de tentar ser forte. E eu comecei a mudar o meu ambiente. Deixar o celular longe da cama funcionou. Mas não porque eu sou disciplinado. Funcionou porque quando eu acordo às 3 da manhã ou tô querendo pegar no sono, o celular não tá ali. Eu simplesmente durmo de novo. Ou de fato tento pegar no sono. Porque não tem decisão. Não tem nenhuma luta interna. Deletar aplicativos? Funcionou também. Mas não todos de uma vez. Porque quando eu fiz isso durou 3 dias no máximo. Dessa vez eu fiz aos poucos. Eu primeiro desinstalei o TikTok, depois o Twitter, quer dizer, X. E o Instagram foi o último. E ele ainda volta de vez em quando, infelizmente. A segunda coisa foi aceitar que o tédio é desconfortável pra cara. Tem um motivo pra gente fugir dele. Ele dói. É angustiante ficar sem estímulo nenhum, sem música, sem vídeos, sem podcast, sem scroll. Mas é justamente nesses momentos vazios que alguma coisa diferente pode acontecer. Uma ideia, uma vontade real, alguma coisa que não seja só reação automática. E a terceira foi medir o custo de verdade. Não em horas abstratas, mas em vida. Eu peguei as 2 horas que eu tava gastando no mínimo todo dia no feed e eu multipliquei por 365. E deu 730 horas por ano. Mais de 30 dias inteiros. Um mês da minha vida tava sendo entregue ao scroll. E foi ali que tudo mudou, porque eu parei de tentar parar de usar o celular. Eu comecei a decidir quem que eu queria ser com o tempo que sobrava. Esse vídeo, por exemplo, ele só existe porque eu recuperei algumas dessas horinhas. E não todas, porque eu ainda falho, eu ainda caio. Eu ainda passo tempo demais em lugares que não agregam nada, fazendo coisas que não agregam. Mas agora, pelo menos, eu sei o preço.
Todos nós estamos viciados em alguma coisa, e a lógica é sempre a mesma. Pequenas doses de prazer imediato, que somadas destroem a rotina. O sistema descobriu como transformar a ansiedade em lucro, e nós, muitas vezes sem perceber, entregamos nossas horas mais preciosas, horas que poderiam ser gastas em projetos, em sonhos, em momentos reais até, mas que acabam se dissolvendo no feed, em séries intermináveis, em distrações. E então repetimos: eu não tenho tempo. Mas a verdade é que tempo nós temos, nós só escolhemos como gastá-lo. E enquanto continuarmos entregando nossas horas aos vícios mais fáceis, o tempo continuará escorrendo pelos dedos, invisível, mas irrecuperável. E a mudança não é abandonar tudo, nem se desligar do mundo. Talvez seja apenas recuperar pequenas escolhas, trocar 1 hora de rolagem infinita por 1 hora de algo que realmente importa, reconquistar pouco a pouco a posse daquilo que sempre foi nosso, o tempo. Porque no final, o vício não precisa ser o motor da nossa vida, nem a engrenagem de uma economia perversa. Ela pode ser só uma página do nosso passado. E o futuro não precisa ser uma corrida sem fim. Porque, como eu disse na introdução, nós não somos cavalos de corrida e uma pista que nunca acaba. Nós não somos cavalos, somos pessoas.